palavra, Diego Garcia. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, aqui na Câmara de Vereadores em Londrina. Na verdade, é a minha primeira vez aqui na Câmara. Eu cumprimentar a pessoa do vereador Felipe, que está nos acolhendo aqui, todos os demais vereadores, um prazer conhecê-los, nosso presidente da mesa, Dr. Vinícius, pelo convite, agradeço. Nossas mulheres estão nos honrando também com suas exposições e cumprimentar todos aqui presentes. Eu tenho 32 anos, sou casado com a Beatriz, nasci na cidade de Bandeirantes, norte do Paraná. Cresci e me criei na cidade de Andiral, uma cidade de 20 mil habitantes. E em 2014 eu me casei, mudei para a cidade de Jacarezinho, minha esposa é de Jacarezinho. E faz um mês que eu estou residindo, morando aqui em Londrina. E essa temática de gênero é uma temática que nós, desde o início do mandato, temos trabalhado, abordado ali na Câmara dos Deputados. Vou falar um pouco disso, porque eu acho que depois de todas essas exposições, talvez a primeira pergunta que queira ser feita ao deputado federal aqui presente é: o que você está fazendo lá, né? Eu acho que essa é a primeira. Mas a gente vai procurar falar um pouco sobre isso também. O meu tema é ideologia de gênero, da aversão à realidade ao totalitarismo estatal. Bom, como já foi mencionado aqui, hoje nós estamos vendo que nossos cidadãos comuns, eles não têm participado, não têm tido uma participação significativa na tomada de decisão do Estado. E aonde a gente vê essa imposição goela abaixo, tentando impor mudanças no nosso país, na nossa nação, desrespeitando o poder da família, desrespeitando a família e tentando passar por cima disso, principalmente através de medidas, e encontraram aí uma das frentes de trabalho, que não é a única, mas uma delas principais, que é a educação. Então hoje nós estamos vendo justamente isso acontecendo. Os cidadãos de fora, que foi que a nossa última expositora aqui falou, acontecendo audiências públicas sobre, agora o tema mais recente, né, que é a base comum curricular, em pouquíssimos estados, e algo que vai atingir todos os estados da nossa federação. Eu, inclusive, há poucos dias atrás, recebi de um vereador de Santa Catarina, que participou dessa audiência lá em Florianópolis. Inclusive, ele me mandou os vídeos do seu posicionamento e também de outras pessoas que ali participaram, se posicionando contra a ideologia de gênero na base nacional comum curricular. Mas ele, insatisfeito, ele me questionava sobre o seguinte: ele dizia: olha, deputado, o que é possível fazer além disso, né, da nossa participação nessas audiências, visto que não vai acontecer em todos os estados? O que nós devemos fazer? O que você, como deputado federal, pode fazer para nos ajudar? Como foi dito aqui também, esse não é o primeiro texto da Base Nacional Comum Curricular, já tiveram outros piores. Mas foi feito um trabalho envolvendo aí diversos parlamentares, e principalmente parlamentares que estão mais ligados ao partido do nosso hoje ministro da Educação, que estiveram próximos do ministro, e foi feito todo um trabalho para retirada daquilo que era muito pior já nos primeiros textos aí da Base Nacional Comum Curricular. Mas é óbvio que ainda não está o ideal, não está bom. Eu cheguei a fazer uma audiência onde nós
com alguns especialistas do tema da área, nos reunimos com alguns deputados que são considerados e ditos como deputados da educação. Até fazem campanha, levantam essa bandeira para tratar sobre justamente isso, muito lá atrás. Mas já sabíamos que esse tema ia entrar da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós fomos até esses deputados por conta justamente da influência que os mesmos têm dentro do próprio Ministério da Educação. E a resposta foi nos ignorar, inclusive ignorar a fala, inclusive por parte de alguns deputados aqui do Paraná, ignorando os argumentos que nós ali estávamos expondo e ficando por isso mesmo. Nós, como eu disse, desde o início do mandato, nós temos atuado nesse enfrentamento. Em 2015, quando eu cheguei à Câmara, nós nos deparamos com um decreto. Foi falado muito aqui, né, de nós não nos calarmos ou não nos rendermos a decretos, a imposição que está sendo feita. E em 2015, o ministro Renato Janino, ele publicou um decreto tratando sobre a criação de um comitê de gênero dentro do Ministério de Educação. E nós, quando nos deparamos com aquilo, reunimos ali diversos parlamentares da Frente Parlamentar Católica. Eu sou católico, participo do movimento da Renovação Carismática Católica, fui eleito pelo projeto aqui do Paraná do Ministério de Fé e Política, e nós hoje atuamos junto da Frente Católica, apesar de sermos poucos, comparados à Frente Evangélica, que tem um número grande, gigantesco de parlamentares, mas tem a Frente Católica também, que atua ali na Câmara, no Congresso hoje. E nós então fizemos uma reunião para tratar disso, e decidimos então pedir uma audiência com o ministro Renato Janino, na ocasião. E é óbvio que a gente vai primeiro, a nossa primeira estratégia, ela é sempre a linha do diálogo, né? Nós nunca vamos para o enfrentamento, ou tentar fazer algo de espetáculo, ou sem buscar ali o diálogo. Então nós buscamos essa linha, essa é a nossa primeira estratégia, é a do diálogo. E ali, conversando com o ministro, ele se posicionou irredutível a voltar atrás no que ele já havia feito. E nós então também fomos um pouco mais agressivos e deixamos claramente para ele o seguinte: olha, eu sou católico, eleito, posso dizer que se não 100 ou quase todos os votos vieram de membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Está aqui o deputado Flavinho de São Paulo, católico, eleito 100% aí pelos votos da Igreja Católica. Está aqui o deputado Givaldo Carimbão de Alagoas, também, mesma coisa. O deputado Eros Biondini, também, a mesma coisa. E nós falamos para ele, nós vamos aguardar uma semana, e se esse decreto não for revogado, nós vamos dar ampla divulgação dessa reunião. Nós gravamos a reunião toda. Nós daí anunciamos para ele, por isso que nós estávamos aqui gravando. Nós vamos dar ampla divulgação dessa reunião. Vamos fazer isso chegar ao conhecimento de maior número de padres e bispos no Brasil. E pode ter certeza que no domingo seguinte, em todas as missas, vai estar sendo falado sobre isso. Aí ele se assustou com a nossa postura, os outros deputados referendaram ali tudo que eu estava falando e dizendo, e naquela mesma semana ele revogou o decreto. É claro que isso é insuficiente, porque a gente trata dessa temática, desse tema, todos os dias praticamente lá na Câmara. Todos os dias chegam matérias novas tratando sobre a questão de gênero. Todos os dias são adotadas medidas tentando impor isso,
goela abaixo. E às vezes também pode alguma coisa passar despercebida por nós parlamentares. Como eu disse, somos poucos. Nós temos algumas iniciativas de filtro, onde no dia a dia a gente sabe quem são os parlamentares que podem propor algo do tipo. Então nós filtramos tudo aquilo que eles propõem no dia a dia. Então quando eles propõem um projeto de lei, nós já recebemos uma notificação no e-mail e ali a gente já passa a se debruçar sobre essas matérias. Eu também, quando cheguei à Câmara em 2015, adotei a seguinte estratégia de estar nas comissões temáticas onde é discutido isso. Porque de nada adianta, e isso acontece muito, envolvendo nossos atores políticos, né? Nossos protagonistas estão hoje exercendo o mandato, que se fala muito, mas na prática se faz muito pouco. Então, às vezes a gente se depara aí com parlamentares, né, fazendo vídeos, publicações, dizendo que estão lutando contra a ideologia de gênero, contra a implantação do aborto no país, mas a gente que está no dia a dia sabe que isso é tudo balela. Na prática, você vai ver as comissões que esse deputado participa, ele está lá na Comissão de Finanças e Tributação, e não faz parte da Comissão, por exemplo, de Seguridade Social e Família, não faz parte da Comissão de Cultura, não faz parte da Comissão de Educação. Ou seja, no dia a dia, na prática, não faz nada. Então, muita gente também usa, muitas vezes, o mandato de forma enganosa, né? Enganando o povo, enganando a sociedade, enganando também os eleitores que pensam estar representados lá. Olha, estamos tranquilos porque estamos bem representados, quando de fato isso não acontece, não ocorre. Estão muito distantes dessa discussão e desse debate. Eu coloquei isso, a pauta da questão da ideologia de gênero, da questão do aborto, da valorização da família, da implantação de políticas públicas de valorização da família, como prioridade no meu mandato. Então eu faço parte de todas essas comissões que eu aqui mencionei, e faço parte de algumas que, às vezes, sou até ironizado por participar delas. Como, por exemplo, hoje na Comissão da Mulher, que foi criada no ano passado, votei contra a instalação dessa comissão, nada contra as mulheres, mas porque essa temática já era discutida na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, completamente desnecessária a criação. Mas eu também votei contra porque sabia o que estava por detrás da criação dessa comissão, que é justamente levar a discussão das proposições para ela e tirar da Comissão de Seguridade Social e Família, aonde ali estão a maior parte dos parlamentares, principalmente os cristãos, e por onde essas matérias, essas temáticas não passam, não avançam. Então, quando perguntam, deputado, com relação ao projeto tal que o deputado tal apresentou, tem chance desse projeto absurdo passar? Não tem chance. Mas vai se criando estratégias, mecanismos, até dentro da própria Câmara dos Deputados, para que essas temáticas possam passar. Então, erra-se ao pensar que na Comissão da Mulher está, de fato, sendo discutido políticas públicas de valorização da mulher, em defesa da mulher, que possa proteger a pessoa da mulher. Olha, no dia a dia, isso não acontece. Então, hoje na Comissão da Mulher só tem 2 homens, eu sou um deles. Há poucos dias atrás nós estávamos votando as emendas das comissões temáticas da Câmara dos Deputados à Lei de Diretriz Orçamentária. Então, todas as comissões apresentam emendas de texto à Lei de Diretriz Orçamentárias. São propostas, são sugestões que são debatidas dentro das comissões.
E na comissão da mulher, no dia de discutir isso, só tinham 2 membros presentes. A presidente da comissão e uma outra deputada do Rio de Janeiro, a deputada Laura Carneiro, do PMDB. E de repente eu cheguei. E quando eu cheguei, logo tinha algumas pessoas ali preocupadas. Deputado, olha o que estão tentando apresentar aqui, extra pauta. O que é o extra pauta? Eu disse, a gente procura cuidar da pauta. Então a gente recebe a pauta antecipadamente e assim a gente já sabe se alguma coisa polêmica vai entrar para discussão nas comissões. O extra pauta não estava na pauta, então foi colocado na hora. Ela levou o texto escrito e apresentou. Como só tinha ela como membro, naquele momento presente na comissão, é óbvio que pela maioria foi aceito. Mas daí eu cheguei. Daí me entregaram a folha e estava ali inúmeras políticas sobre a questão de gênero, sendo apresentadas em diversas emendas. E daí quando ela começou a falar, já na primeira emenda eu já questionei a presidente da comissão e disse que era contra. E depois na segunda também, na última também, e todas elas eu fui contra. Falei, a única forma de passar é alterando e tirando esse termo gênero do texto. E ela tentou ali permanecer irredutível, mas se ela não aceitasse, eu ia pedir verificação nominal. Como só tinha 2 deputados, a reunião ia cair e não ia dar em nada. Então ela cedeu e acabou retirando toda a expressão de gênero do texto. Mas isso não está, como eu disse também, só na comissão da mulher. Está na comissão agora infraconstitucional da reforma política. A comissão de estudos da reforma política, que não foi lido o parecer ainda na semana passada, porque nós também impedimos ali, através da obstrução regimental, de que fosse lido na semana passada. Então, o relator da matéria, ele apresentou inúmeras medidas ali, tratando sobre a temática da mulher. Mas como foram medidas também que ele mudou na hora, então nós não tínhamos isso no sistema, a gente não tinha como puxar o que está no texto da lei, e só recebemos ali um relatório da comissão dizendo quais eram as mudanças que ele estava propondo no texto que ele já tinha apresentado. E daí estavam ali algumas mudanças e no texto estava assim, alternância de sexo. No relatório da comissão. Não era no texto da lei que ele estava mudando. No relatório da comissão. Aí eu questionei o presidente da comissão se não era possível fazer ainda destaques para votar em separado esse texto. Ele disse que não permitiria o destaque, mas daí a reunião caiu. Bom, eu saí da comissão e daqui a pouco meu telefone disparou, chegar mensagens que a Rede Globo queria me entrevistar. Eu achei estranho, né? Queria me entrevistar sobre isso, por que eu era contra. E dizendo, olha, nós queremos fazer uma entrevista porque o deputado se posicionou contra a questão de gênero na comissão. Eu falei, não, eu só fiz um questionamento sobre a alternância de sexo. Mas é porque eu não sabia ainda que no texto da lei estava gênero e não alternância de sexo. Então, mas a imprensa já tinha tido acesso ao texto e por isso estavam me questionando. Então, o que mostra que a nossa medida ali, né, valeu. Eu já conversei com o relator da matéria e já disse para ele, se ele insistir nisso na semana que vem, nós vamos travar um grande debate na comissão e vamos trabalhar para derrubar e tirar isso do texto. Nós já tiramos isso em 2014 da reforma eleitoral, de 2015. Nós já tiramos. E que já estava desde 1999 no texto da nossa legislação eleitoral.
E ninguém tinha percebido. E nós, quando, por conta da discussão da reforma eleitoral em 2015, pegamos o texto, apresentamos uma emenda de plenário, ninguém viu, e o texto passou e se transformou em lei. E nós conseguimos tirar a expressão de gênero da legislação eleitoral daquela época. Mas agora estão tentando colocar de novo. Então essas ações, elas se dão na Comissão de Educação, na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão da Mulher, na Comissão de Estudos da Reforma Política, em diversas outras áreas ali, há essa discussão. E é óbvio que muitos parlamentares, foi falado aqui sobre o trabalho que foi feito em 2013, 2014, com relação à questão da retirada do Plano Nacional de Educação, da ideologia de gênero. Eu não estava lá, tá? Fui eleito em 2014. Mas o Congresso mudou, os parlamentares mudaram. E esse trabalho ele tem que continuar. Eu, como parlamentar, estou atento, mas muitos colegas meus, quando eu os abordo e trato sobre a temática, desconhecem completamente. O Congresso, em 2014, teve uma renovação de 44%. Ou seja, muitos daqueles parlamentares que se conscientizaram e entenderam o porquê daquela luta, já não estão mais lá. Então é necessário que a sociedade, de fato, ela participe e se manifeste. Foi falado aqui sobre esses chamados ditos filósofos, e só que uma coisa é muito importante a gente saber sobre a vida de cada uma dessas pessoas que foram mencionadas aqui, e muitos outros, porque por conta do tempo não foram mencionados também. Quase todos, para não generalizar, senão todos, com raras exceções, foram pedófilos, suicidas e viciados em drogas. Com raras exceções. Algum desses que foram mencionados aqui tiveram uma vida normal na sociedade. Raríssimas, se tiver. Então, essa implantação dessa ideia, desse pensamento, principalmente nas nossas crianças, goela abaixo, é esse o principal enfrentamento que nós temos que fazer nos dias de hoje. Nós não podemos permitir que as nossas crianças sejam cobaias, que as nossas crianças sejam vítimas. Porque hoje na Europa, por conta disso, dessa disseminação, desse pensamento, dessa ideia, da ideologia de gênero nas escolas, nas crianças, pais já estão sendo presos. Pais já estão sendo presos por se posicionarem contrário ao ensino que os seus filhos estão recebendo dentro da sala de aula, principalmente tratando sobre sexualidade. Então, quando os pais se manifestam contrários, principalmente nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, até teve um caso recente na Alemanha, onde os pais foram presos, por conta de não compactuarem, de não concordarem com o ensino que os seus filhos estão recebendo dentro da sala de aula. Nós temos trabalhado, quando cheguei à Câmara, fui indicado como relator do Estatuto da Família. Nós colocamos um artigo ali no Estatuto, que foi aprovado na comissão, para justamente conceder aos pais o direito de educar seus filhos de acordo com a sua religião, a sua consciência, a sua moral. Nós colocamos isso e por isso eu fui taxado pela imprensa naquela época por 2 meses, 3 meses consecutivos. Aí foi apresentado um recurso, o projeto vai a plenário e vou ser taxado com certeza de novo,
Agora eu digo para vocês que estão aqui hoje, nós não podemos ter medo de ser taxados. Me chamaram de homofóbico, me chamaram de muitas e muitas coisas que eu nunca fui e não sou. Tentaram me agredir, me violentar. Cheguei já em algumas universidades aí, onde fizeram protesto, começaram a vaiar. Nós não podemos nos intimidar a isso, porque é justamente isso que eles querem. Que a gente se intimide, tenha medo, fique calado, não abra a boca, não tenha consciência do que está acontecendo, e isso seja imposto por ela abaixo nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nas nossas escolas espalhadas em todo o país. Porque agora criaram uma ideia de que esses pedófilos, de que esses suicidas, de que esses viciados em drogas, o que eles falam e pensam, é o que tem que ser dito nas melhores escolas do país, nas melhores universidades. E nós estamos simplesmente calados e aceitando tudo. Tudo muitas vezes. Eu não estou calado, tá? Nós temos trabalhado arduamente, seja nas comissões, seja no plenário. Agora, tem situações, eu concordo, que a Base Nacional Comum Curricular tinha que ser também discutida, debatida e deliberada pelo Congresso. Mas hoje, isso não é possível e foge da nossa alçada. Nós podemos até nos pronunciar, nós podemos falar, nós podemos não concordar, nós podemos questionar o ministro, nós podemos cobrar dele, mas o legislativo hoje não tem poder para mudar, alterar nada com relação à Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, essas alterações que são necessárias nesse texto só vão acontecer novamente por manifestação popular, pela sociedade, pelo povo, pela pressão dos pais, das famílias que estão se deparando com isso hoje no nosso país. Nós hoje, os pais, nós somos muitas vezes até taxados pela quantidade de filhos que a gente tem. Antes de me casar, eu conversava muito com a minha esposa, eu falava para ela, eu quero ter pelo menos 5 filhos. E ela casou comigo concordando. Já temos 3 anos de casado. Ela casou comigo concordando. Não sei se vou chegar aos 5. Mas quando eu falo isso para as pessoas, elas dão risada de mim. Me chamam de louco, de maluco. De que eu devo estar com alguma coisa fora do eixo. Eu e a minha esposa. Hoje, valores fundamentais, e por isso que o nosso país, o Brasil hoje está com um índice de 1,5 filhos por família, ou seja, bem abaixo do ideal, que é 2,1. Se formos seguir a ordem natural das coisas, daqui a pouco não vão ter filhos suficientes para a renovação natural da nossa sociedade. Isso é óbvio, é conta, é matemática, é lógica. E por quê? Tudo por conta dessas políticas e dessas ideias, desses pensamentos mentirosos, enganosos, mas que vão sendo repetidos, e a mentira se transforma numa verdade. E até nós passamos, depois de algum tempo, podemos passar a acreditar. É o que acontece hoje, lá na Câmara dos Deputados, com os nossos deputados cristãos, principalmente com as nossas deputadas cristãs. Acontece com muitas. Outro dia as deputadas
cristãs se levantaram contra mim. Porque eu fui contra o projeto que cria um fundo internacional para financiar as estruturas do aborto no Brasil. É claro que o projeto de lei não está com esse termo, nem fala sobre aborto. O projeto está lá da seguinte forma: para proteger de combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Ora, o que tem de mal nisso? Positivo. Vamos enfrentar a violência contra a mulher. Vamos proteger as mulheres do nosso país. Lindo, maravilhoso. Só que o legislador, ele cria leis. E ele tem que se debruçar artigo por artigo. E já no primeiro artigo, a gente pegou a pegadinha deles. Ali fazia menção ao plano de enfrentamento à violência contra a mulher, que fazia menção a um outro plano, que foi feito por um decreto, e que nas suas metas está o financiamento do aborto no nosso país. Mas isso não fala no texto da lei. Está escondido. Então, quando eu me levantei contra, as deputadas cristãs que estavam a favor, já começaram, fizeram reunião comigo. Bancada toda, só eu de homem. Onde já se viu? Você é contra um projeto maravilhoso, bom? Eu também sou contra o aborto. Eu também sou contra. Mas você agora está prejudicando algo que é extremamente positivo. E vai eu explicar, mostrar, pegar os textos. E aí vai todo um trabalho. E elas queriam votar dia 8 no Dia Internacional da Mulher, para dizer que era o grande avanço do Congresso Nacional. Só que elas não esperavam que nesse ano de 2017 eu teria sido eleito líder da bancada do meu partido. E como líder da bancada eu participo do colégio de líderes. Então, quando elas tentaram colocar o projeto no plenário, para pautar no plenário, no dia que elas tentaram colocar, eu estava lá. Aí eu levantei a mão e falei, não, de jeito nenhum. Esse projeto não vai a voto. Aí começou a briga no colégio de líderes. E é difícil brigar com mulher. É duro. Todo mundo olha para a gente assim. Está vendo? Olha como ele é agressivo, olha como ele é violento. Está vendo? Olha só que maldoso que ele é. É difícil demais. Mas a minha briga não é contra a mulher. É contra esse projeto que quer, usando da mulher, violentar outras mulheres. Usando da pessoa da mulher, provocar a morte e o suicídio de muitas outras. Por que eu estou falando isso aqui? Porque até nós podemos ser enganados. Falar com tanta clareza, como nossos expositores colocaram no dia de hoje aqui para vocês. Olha, já tivemos diversas audiências para discutir a questão de gênero lá na Câmara, e eu já participei de várias. Mas nunca como essa. Está de parabéns o Parlatório Livre por essa iniciativa. Mas nunca com tanta qualidade, mostrando de fato de onde surgiu, como tudo aconteceu, como tudo começou, aonde eles querem chegar. Agora, isso não é dito nos 4 cantos do nosso país. As pessoas estão sendo enganadas. Nossos parlamentares estão sendo enganados. Estão sendo ludibriados. E nós temos que reagir. Não podemos ficar assistindo mais. Eu sei que são tantas coisas ruins acontecendo na política nacional. Eu sei que são tantas coisas que talvez vocês olham para mim aqui, estão completamente desacreditados da classe política, principalmente dos nossos deputados.
Mas tem muita gente boa também. Tem muita gente do bem. Tem muita gente séria. Infelizmente, na Globo, para discutir temas como esse, a gente nunca vai sair. Com certeza. Nunca vai ser feito um trabalho, uma audiência pública amplamente divulgada e dita pela sociedade, para que toda a sociedade saiba do que de fato está por detrás dessa expressão de gênero. Nunca vai ser feito nada. E eles estão tratando os cristãos, principalmente o cristianismo, é o principal obstáculo. O cristianismo hoje é o principal obstáculo. Por isso que quando eu falo no plenário, ou quando eu falo nas comissões, logo vem algum outro deputado querendo rebater e já vai dizendo: está aí um homofóbico, está aí um fundamentalista religioso. Porque o cristianismo é o principal obstáculo hoje a esse Estado totalitário. A esse Estado totalitário, porque eles sabem que para um cristão, ele jamais vai obedecer. Ele jamais vai obedecer uma lei, seja ela qual for, se isso não tiver de acordo com aquilo que ele acredita da sua fé e do que ele aprendeu por acreditar em Deus. Ele jamais vai se opor. Então, o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, não só meu, mas de todos nós, é de ir avante. O vereador Felipe perguntou, com relação ao projeto 5002 de 2003, que a ministra pediu urgência. A ministra pediu urgência, mas ela não é deputada. Quem vota são os deputados. Ela pode pedir o que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser. Para votar isso lá até dezembro de 2018, só se eu estiver morto, porque não vota, em caso contrário. Ela pode falar, pode se expressar, respeito à história da ministra, respeito à vida dela, à vida de luta, respeito à infância que ela teve, respeito tudo dela. Mas ela não pode querer impor ao Congresso Nacional que legisle para fazer a vontade e o capricho dela e de uma minoria. Isso jamais vai acontecer. E se acontecer, nós vamos travar o debate e vamos derrotar no plenário com ampla maioria também, porque eles sabem que isso jamais vai passar no Congresso Nacional. Não passa. Por isso que estão buscando o ativismo judicial. Por isso que estão entrando com medidas, até enganando outros agentes, como a Associação Nacional dos Defensores Públicos, foi enganada no nosso país com aquela medida que eles entraram com relação à questão do aborto no caso de mulheres diagnosticadas com Zika. E o presidente da associação é evangélico. Sentamos a bancada evangélica católica cara a cara com ele. E ele reconheceu que foi enganado. Assumiu na nossa frente, está aqui gravado no meu celular. Assumiu. Eu fui enganado, eu não sabia. Ainda mais eu sou evangélico. Jamais poderia ter permitido isso. Mas eles ludibriaram. Entraram na Comissão de Estudos de Saúde da Associação Nacional dos Defensores Públicos, enganaram todos e entraram com a medida no Supremo. É assim que eles fazem. Como não avança no Congresso, estão adotando medidas em outras áreas. Por isso que a sociedade tem que participar. Tem que ir para as conferências. Tem que pedir vaga e cadeira nas conferências municipais, estaduais e federais. Tem que se mobilizar para ter voto e para eleger delegados. Para ir para o enfrentamento. Eu, antes de ser político, nunca fui político, nunca fui candidato a nada. É meu primeiro mandato, primeira vez que disputei uma eleição na vida. Mas antes de ser, eu participei dessas conferências. Já fui vaiado.
nessas conferências. Conferência Nacional da Juventude, onde coloca o microfone e você vai lá expressar a sua opinião e o outro fica dando de dedo na tua cara, ameaçando te bater. Se nós não reivindicarmos as nossas vagas, as nossas cadeiras, não nos mobilizarmos e organizarmos para estar presente nesses espaços de debate e discussão, o que acontece? Lá eles são maioria, a minoria vira maioria, e eles aprovam os textos dessas conferências e depois mandam para a gente no Congresso dizendo: a ampla maioria da juventude no país quer a implantação da ideologia de gênero, quer a legalização do aborto, quer isso e quer aquilo. E os deputados são mais uma vez enganados, porque acreditam. Então, se nós não reagirmos, gente, nós estamos prestes a começar a ver o que nós vimos no vídeo. Mas o suicídio aconteceu já na fase adulta. Na Europa, hoje eles já estão aprovando até o suicídio acompanhado de crianças, monitorado. Nós estamos prestes a ver isso sendo implantado no nosso país, goela abaixo. E vamos começar a ver, por conta dessa confusão que se cria na mente do ser humano, por conta dessa confusão, muitos casos como esse acontecendo de morte, de suicídio, por conta dessa violência que estão impondo, principalmente nas nossas crianças no nosso país. Eu vou continuar sendo taxado. Não tenho medo. Podem me chamar do que quiser. Podem falar o que quiser. Vou para o enfrentamento. Seja da bancada feminina, que de feminina não tem nada. E eu já falei para algumas delas: ó, vocês não representam a minha mulher e a minha filha. Porque essa bancada é feminista. Não tem nada de feminina. Não tem nada de buscar a valorização da mulher. Teve uma das deputadas que, depois de eu argumentar sobre o projeto do fundo, do aborto, eu disse para ela assim: esse projeto, deputada, com todo respeito, é uma porcaria. Pega ele, rasga e joga no lixo. Joga fora. Leia o texto. Leia o que você está defendendo. É um absurdo cogitar criar um fundo que vai vir esse dinheiro que foi dito aqui, ó. Esses milhões que já estão vindo para o Brasil, mas que viriam a rodo. Leia o texto. Isso vai se dar por um decreto, por uma decisão da secretária da Mulher Nacional, ou da ministra. Nós temos que colocar um basta nisso tudo, através da nossa mobilização, da nossa participação, da nossa influência, acompanhando nossos filhos nas escolas, acompanhando nossas crianças, indo para as reuniões. Nós não podemos continuar com essa cultura de terceirizar os filhos, de terceirização dos filhos, porque isso é cômodo. Não podemos continuar com essa cultura que está se alastrando no país. É fundamental a participação dos pais na educação dos filhos. É fundamental. Tem que ser prioridade. E se a gente não reagir, eles vão ensinar. Antes de vir para cá, e aqui eu encerro, sentei com o Francisco, meu assessor legislativo, pessoa aí estudioso da área. Acho que seria até mais recomendado do que eu para estar falando aqui para vocês hoje. E nós conversando, e ele começou, eu sou muito curioso, e eu comecei a perguntar um pouco da vida dele. E ele é pedagogo,
E eu falei, como que era na sala de aula? Ele falou, Diego, tudo isso aqui que eles passaram, ele falou, tudo isso aqui é o que a gente está aprendendo na sala de aula. Mas, Francisco, tua função não seria cuidar das crianças, educá-las, ensiná-las, participar desse processo tão importante, né, de iniciação da vida do ser humano? Ele falou sim. E eu debatia, discutia isso. O professor tentava me reprovar de todo jeito, mas não tinha. Porque eu discordava de tudo que ele falava, mas respondia o que ele queria. Me formei, mas tendo que aguentar durante anos isso dentro da sala de aula. Ele falou, eu tinha capacidade de questionar porque tinha conhecimento. Agora a maior parte dos meus colegas não tinha. E é por isso que isso está se espalhando de forma tão rápida, de forma tão séria. É por isso que essas ideias, esses pensamentos estão se arrastando. É por isso que quem pensa contrário hoje, daqui a pouco vai estar preso sim, se nada for feito para mudar. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos. Amém.